pedimos, Senhor, por tua presença aqui neste lugar, que é notório. Te pedimos, Senhor, recebe os louvores, recebe as adorações, recebe e, Senhor, derrama a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, que a tua palavra não venha ser aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Independente, Senhor, de ser algo que nos confronte, Senhor, mas fala conosco, Senhor. Nós somos privilegiados porque a porta da graça ainda está aberta, Senhor. E nós queremos aproveitar essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Então permanece conosco e que não venha ser uma Cida que venha falar, Senhor, mas que venha ser o Senhor que vai falar através da vida dela. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então os irmãos abrem a sua Bíblia no livro de João 4. Bom, gente, quando a gente aqui no verso 1 começa já lendo, a gente já vê que, não vou dizer nem o verso 1, vou falar já adiante, né? Mais adiante, quando diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Jesus ia voltar para Galileia. Quando a gente vai ver a Galileia, né? Foi onde Jesus fez o primeiro milagre, que foi no casamento, né? O milagre da água ao vinho, né? Que o vinho faltou e ele fez o milagre, fez a água transformar em vinho. Então Jesus ele ia voltar para Galileia. Mas aqui a palavra diz que era necessário que Jesus passasse por aquela cidade. E aí eu fico imaginando assim, por que era necessário Jesus passar por aquela cidade? Era necessário, meus irmãos, porque, como já foi falado aqui, quando Jesus ele tem um plano de salvação na nossa vida, ele vai atravessar fronteiras para chegar até você. Ele vai passar por qualquer lugar, pode ser o pior lugar do mundo. Jesus vai estar ali para buscar você. E Jesus, quando ele foi até a cidade de Samaria, não foi por acaso, foi porque o Espírito Santo de Deus levou ele até aquele lugar. Porque a gente sabe que Jesus, quando ele veio em carne, né? Então Jesus era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como eu e você hoje. Quando a gente vai fazer algo para o Senhor, não somos nós. Porque por nós mesmos a gente não sai nem da nossa casa. Porque o inimigo ele já começa desde cedo a fazer algo para atrapalhar, para impedir que você vá lá e receba a bênção. Então aqui, da mesma forma, entendeu? O Senhor, ele tinha que passar naquele lugar porque o Espírito Santo de Deus levou ele até aquele lugar para que ele tivesse um encontro com aquela mulher samaritana. E o que eu acho assim, eu fico maravilhada porque até eu já comentei com o pastor Rômulo, que assim, a gente fica imaginando, a gente naquele cenário, naquele lugar, a gente vendo a forma como Jesus, né, ele chegou ali, falando com aquela mulher, sentado naquele poço, eu fico imaginando, né, e aquela mulher ali ao meio-dia, gente, era meio-dia o sol está muito quente. Sabe por quê? Porque simplesmente aquela mulher, ela era uma mulher da vida, como costuma-se dizer hoje. Uma mulher que não tinha marido, certo? Mas vivia uma vida, né, de ilusão com vários homens. Ela era uma mulher conhecida, vamos dizer assim, uma prostituta, né? E ela tinha vários homens. E por ela ter essa vida, ela não podia vir no horário em que as mulheres da sociedade da época vinham. Porque se ela viesse, ela ia ser apontada. Ela poderia ser até apedrejada. Porque a Bíblia vai falar que as pessoas que não tinham valor, elas eram apedrejadas. Certo? Elas não poderiam estar junto com as mulheres que eram casadas, que tinham uma vida, né, justa. E que a gente sabe que muitas vezes, por mais que elas tenham essa vida, por mais que elas tenham um marido, por mais que elas conheçam a palavra de Deus, mas se brincar, essa mulher samaritana, essa que era rejeitada, ela tinha mais valor do que aquela que se achava. Aquela que se achava justa, que se achava certa, né? Porque havia uma religiosidade na época. A palavra vai dizer que os judeus não se davam bem com os samaritanos. E por eles não se darem bem, né, certamente por conta de algo que deve ter acontecido no passado,
passado, esses dois povos ficaram, vamos dizer assim, afastados do inimigo, né? Então, a gente vai ver que Jesus, né, ele não olhou para isso. Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele veio para quê? Para mudar a vida das pessoas. Ele não veio para separar, ele veio para juntar. Ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Então, por isso que quando Jesus ele chega nesse lugar, ele tem um encontro com essa mulher, era necessário que ele passasse por esse lugar, como a palavra vai dizer, e ele começa um diálogo com essa mulher. E o que eu acho interessante é porque o Senhor ele quer nos ensinar. Toda a palavra de Deus é para nos ensinar. Porque quando a gente tem um encontro com o Senhor, a gente se une a Ele. Agora a gente teve um encontro com o Senhor, então no momento que a gente tem um encontro com o Senhor, a gente se une ao Senhor para o crescimento do reino de Deus. O Senhor, ele quer que eu e você, a gente continue o que ele começou. Então no momento em que essa mulher tem esse encontro com Jesus, que Jesus começa um diálogo ali com ela, eu não sei se é assim na sua vida, mas na minha, eu costumo fazer mais ou menos isso, porque se a gente está aprendendo da parte de Deus, o que a gente tem que fazer, então a gente tem que fazer. E eu fico pensando assim, porque toda vez que eu chego perto de alguém, eu aprendi até algo com o irmão Marcelo, a gente não pode falar muito, a gente tem que ouvir a pessoa. Porque às vezes aquela pessoa, ela tem algo para falar com você, ela tem algo para desabafar com você. E aí você precisa ouvir, para depois você falar o que Deus tem para falar para ela. Porque não tem como você ajudar uma pessoa se você primeiro não ouvir ela. Então a gente precisa ouvir. E ali a gente começa um diálogo e a gente vai ganhando aquela pessoa. Assim como Jesus ganhou a mulher samaritana, através do diálogo, ele foi conversando com ela e ganhando a confiança dela. Até que Jesus vai e diz a ela. Ela diz, mas Senhor, quando Jesus pede a água a ela, como a gente já ouviu, né? E ela diz, mas Senhor, tu não tem por que tirar, o poço é fundo. Ele disse, se tu soubesse quem te pede, tu quem pedirias e eu te darias água viva. E a mulher, ela, por ver, né, a necessidade que ela tinha água viva, onde tinha água viva? E ela disse, Senhor, me dá dessa água. Gente, eu fico imaginando que essa mulher, ela devia ter uma tristeza muito grande no coração dela. E às vezes você pode ficar pensando assim, mas por que ela vivia essa vida? Gente, eu quero dizer a você, o inimigo, ele é especialista em destruir as pessoas. Ele às vezes coloca coisas na nossa vida para a gente achar que está tudo bem. Não, pode continuar a vida do jeito que você está, que está tudo bem, certo? Mas eu quero falar para você de alguém que é especialista em consertar, é Jesus Cristo. Quando ele chega na nossa vida, ele conserta o que está errado. Porque muitas vezes a minha escolha e a sua escolha fez a gente cair nesse poço sem fundo. Fez a gente achar que a gente era um coitadinho, que a gente ficava ali, que não tinha jeito, que a gente era uma pessoa, a pior pessoa do mundo. Aquela mulher pensava dessa forma. Ela pensava, eu sou a pior pessoa desse mundo. Eu não tenho marido, eu não tenho família. Para vir aqui eu tenho que vir no sol quente, com o meu cancro na cabeça, certo? Para pegar água. Enquanto isso, as mulheres da sociedade, elas podiam vir a hora que elas quisessem. E elas vinham o quê? Na parte da manhã, que o sol estava frio, ou à noite, que o sol, que estava, né? À noite já estava frio. E essa mulher, eu acho que ela tinha essa tristeza no coração. E muitas vezes não é diferente na nossa vida. Às vezes a gente chega em algum lugar e a gente diz assim, ah meu Deus, aqui está cheio de gente assim, ó, chique. E a gente é ali, ai meu Deus, eu sou pequena, perto dessas pessoas. Eu sou muito, como é que eu posso dizer? Ninguém olha para mim, ninguém me dá valor, não. Jesus me ensinou que a partir do momento em que eu conheci Ele, eu sou importante. Eu sou uma pessoa importante, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou filha do rei. E quem é filha do
ser privilegiado. É uma pessoa, gente, que tem valor. Não se desvalorize, não se ache menor do que ninguém, não. Você pode estar no melhor lugar, onde tem reis, onde tem presidente, onde tem governantes, pode ter quem tiver. Você é filho de Deus. Você é mais rico do que ele. Ele tem dinheiro em vida. Ele é rico em vida. Nós somos ricos eternamente. Nós somos ricos porque nós temos um Senhor que cuida de nós. A alegria deles é passageira. A nossa é eterna. Não tem fim. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê essa mulher aqui conhecendo Jesus. E no momento que ela tem um encontro com Jesus, a palavra vai dizer que mais à frente, ela começa conversando com Jesus e Jesus diz para ela, porque ela diz assim: Senhor, nós sabemos que existe um lugar onde a gente deve adorar, né? A palavra diz que a gente tem que adorar em Jerusalém. Ele diz: olha, vai chegar um tempo em que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Jesus, ele não estava falando de uma casa física, ele estava falando da minha vida. Eu preciso ser um adorador que adora em espírito e em verdade. Eu não adoro só aqui, eu tenho que adorar lá fora, eu tenho que adorar no meu trabalho, eu tenho que adorar no posto de saúde, aonde eu tiver lugar de adoração. Eu não preciso só daqui, desse lugar, desse dia aqui para trazer um momento de adoração para o Senhor. O Senhor, ele tem que ser adorado em todo lugar. Então Jesus disse: olha, não precisa você estar numa casa física para me adorar. Aonde você estiver, o que você fizer para o meu reino, você está adorando a mim. Então o Senhor, ele conversa com essa mulher. E no momento em que ele começa a conversar com essa mulher, que ele vai falando da sua vida, contando sua história, e ela vai ouvindo, ela diz: Senhor, és tu profeta? Ela fala: Senhor, és tu profeta? Porque só uma pessoa que vem do alto, que vem de Deus, pode falar o que tu estás falando. Então o Senhor, né, ele fala: olha, vai lá, chama teu marido, vem cá, eu quero falar com você, quero falar com ele. Certo? E aquela mulher, olha só Jesus. Jesus, ele fala com você para ver o seu coração, para ver a sua honestidade. Se você está realmente falando o que ele quer ouvir. Quando ele falou com aquela mulher e ele disse: traz o teu marido, ela poderia dizer: ah, Senhor, não vou chamar não. Ou então ela poderia ter que chamar ele, trazer e apresentar ele como seu marido, né? Mas não, aquela mulher, ela diz assim: Senhor, eu não tenho marido. Olha só, vamos dizer assim, pela vida que ela levava, ela poderia ser uma mulher desonesta, mas ela não era. Ela falou a verdade a Jesus. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: bem disseste, tivesse 5, e o que tu tens agora não é teu marido. Então, no momento em que Jesus fala, né, todas as coisas que aquela mulher precisava ouvir, o que é que Jesus faz? Jesus diz: olha, no inteirinho dessa conversa chegam os discípulos, né? A palavra vai dizer: os discípulos chegam, os discípulos tinham saído para comprar comida, e quando ele chega que vê Jesus ali conversando com aquela mulher, eles nem interrogam Jesus, porque eles poderiam chegar e dizer: mas mestre, tu está conversando com uma mulher. Não, ele não falou. Ele simplesmente só fez ouvir e ficaram calados, né? Nem perguntaram. Mas a mulher, ela imediatamente foi para a cidade de Sicar chamar os homens. E eu fico imaginando que aqueles homens que aquela mulher trouxe para ir até Jesus eram os homens que já tinham ficado com ela. Eram homens que já tinham tido alguma coisa com ela, né? E conhecia a sua história. Mas a palavra vai dizer que quando ela chegou naquele lugar, que ela disse: olha, eu encontrei alguém que falou da minha vida, que disse o que eu fazia, que disse o que eu... a minha vida, ele contou a minha vida. Então aqueles homens disseram: então vamos lá. Vamos ver que profeta é esse, né? Que conta a vida das pessoas. Gente, essa mulher, ela não precisou sentar numa cadeira para aprender.
ela não precisou ouvir mais nada para que ela pudesse fazer a vontade de Deus. Para muitos religiosos da época, aquela mulher não podia fazer isso. Por quê? Porque tinha que ser casada. Ela precisava estar casada para que ela pudesse fazer a obra de Deus. Mas o Senhor, Ele que capacita. O Senhor, no mesmo instante, permitiu aquela mulher evangelizar. Aquela mulher, no momento que teve encontro com o Senhor, ela se uniu ao Senhor e já foi falar do que Jesus tinha feito na vida dela. Então essa mulher, ela foi testemunhar a sua vida para aqueles homens. Através do seu testemunho, aqueles homens vieram até Jesus. E a palavra vai dizer que depois desse dia, Jesus ficou ainda com ele 3 dias. Jesus pregando o reino de Deus para aqueles homens. Então veja que quando Jesus chega na nossa vida, é para nos transformar. Jesus chegou na vida da mulher samaritana para transformar a vida dela. Como a irmã já falou, quando Jesus tem um plano de salvação na vida de alguém, Ele vai salvar. Ele vai consertar. Que foi o que Ele fez na vida da mulher samaritana. Gente, outra história também muito interessante, que eu também, fico maravilhada, é a história de Raabe. A gente sabe que Raabe, ela também era uma prostituta. Não era isso? Lá em Josué 2:9, né, a gente vai ver quando Raabe, ela passa por uma determinada situação, certo? Vamos lá no 9, vamos ler só isso mesmo. Eu acho que aqui quem lê a palavra de Deus já conhece a história de Raabe, não é isso? Amém? Vamos lá em Josué 2:9. Diz assim: e lhes disse: bem sei que és Senhor, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o povo que infundia caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque tu nos ouvindo, que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saiu do Egito, e também que o que fizeste aos 2. Gente, eu estou precisando mudar o óculos, viu? Que saiu da terra do Egito, e também o que fizeste aos 2. Alguém pode me ajudar aí? Rei dos amorreus. Rei dos amorreus. Senhor e Og. Pronto, pode ler. Lê aí. Além do Jordão, aos quais destruíste. Amém. E ouvindo isto, desmaiou, não é isso? Isso. Nós e o quê? Coração, e ninguém mais há ânimo algum por vossa causa, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia, glória a Deus. Eu vou mudar o óculos, gente, estou precisando. Olha só, quando a gente vai para essa história de Raabe, aqui também a gente vê uma vida de transformação. Mas essa vida aqui não foi por acaso não, gente. Se a gente for estudar a história de Raabe, eu fiquei tão assim, curiosa, porque eu ouvi falar de Raabe, eu nunca tinha lido sobre a história de Raabe. Mas aí, uma música, acho que todo mundo aqui conhece aquela música de Raabe, né? Que fala do Salmo 91. É lindo aquele louvor. E eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, aí eu comecei a me interessar. Que história linda, viu? É muito linda a história de Raabe. Porque Raabe era uma prostituta, gente. E o que é que acontece? Deus manda 2 espias, aliás, Josué, né? Mandado por Deus, manda 2 espias para a cidade de Jericó, né? Para espiar a terra. Mas imagina aí, se aqueles homens fossem pegos pelos reis, pelos soldados, o que aconteceria com eles? Eles iam morrer. E quando esses homens chegam na casa de Raabe, elas o
esconde ali na sua casa. E aqueles homens ficam ali, né, 2 dias escondidos, para que eles pudessem, né, cumprir o mandato de Josué, que tinha sido mandado por Deus. Porque a gente sabe que desde que o povo saiu do Egito, eles tinham uma promessa, herdar a terra prometida. Então o Senhor manda esses homens até Jericó para espiar a terra. Quando esses homens chegam lá, Raabe coloca lá e Raabe começa a falar: "Oh, eu conheço o Deus de vocês. Eu sei tudo que ele fez, certo? Desde a saída de vocês do Egito até agora. Sei que ele é Deus nos céus e em cima da terra." Aquela mulher, ela começou a ter uma fé através do que ela ouvia falar. A gente sabe, como já foi falado, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E a gente crê naquilo que a gente não vê, mas naquilo que a gente espera. Aquela mulher, quando ela está ali, quando ela vê aqueles homens, ela sabe que o Deus que mandou eles ali é um Deus poderoso. É um Deus que pode todas as coisas. Então ela, não, peraí. Eu prefiro confiar nesse Deus do que confiar nos deuses, né? Porque naquela época eles tinham os deuses, né? Que eles confiavam em vários deuses. Mas na hora que aqueles homens chegam ali na cidade, Raabe os acolhe. A gente sabe que a hospitalidade é muito importante. Quando alguém chegar aqui nesse lugar, a gente precisa ser hospitaleiro. Quando alguém chegar na nossa casa, a gente precisa ser hospitaleiro. Porque o Senhor, Ele diz que muitas vezes a gente recebe anjos em nossa casa. Tem pessoas que vêm em nossa casa, gente, para fazer bem, para nos ajudar espiritualmente. Então, a gente, é muito importante. Quando aquela mulher recebe esses homens, ela nem sabia o que ainda viria pela frente. O que Jesus tinha preparado para ela, o que Deus tinha preparado na vida dela. Porque a palavra vai dizer que aquela mulher, logo depois de tudo que o Senhor falou, porque ela disse: "Lembra-te de mim, Senhor." Né? Eu estou falando assim, mas quem conhece a história sabe que ela pediu que quando eles viessem e invadissem a cidade, lembrasse dela, para que não matasse nem a sua família, né? Nem ela, nem toda a sua parentela. E ele só deu uma ordem a ela: coloca um fio de escarlate, ou seja, um fio vermelho na tua janela, porque pode acontecer tudo, mas a tua casa não será atingida. Então aquela mulher, quando ela faz isso, né, ela faz exatamente o que aqueles homens mandaram, porque o Senhor, Ele é assim: é você trabalhando para Ele trabalhando para os seus, é você trabalhando para o Senhor e o Senhor te abençoando. Você pode até não ver, mas aos olhos espirituais o Senhor está abençoando eu e você. A gente está trabalhando para o reino e o Senhor está acrescentando na nossa vida. Então a gente não é necessitado, porque a gente tem a presença do Senhor na nossa vida. Amém? Então, quando esses homens vão embora, que acontece a situação, eles lembram daquela mulher, o Senhor não esqueceu, né? Através da palavra daqueles homens, o Senhor cumpriu na vida de Raabe. E para concluir, o que eu acho interessante é que Raabe não sabia que daqueles 2 homens, um seria seu esposo. A palavra vai dizer que Salmo, um dos homens que era espia, ele casou com ela. Gente, olha só que coisa linda. A palavra vai dizer que tudo por um propósito. Quando Raabe casa com Salmo, ela se torna mãe de quem? Boaz. Para quem sabe, Boaz, marido de Ruth, né? Pai de Jessé, e de Jessé vem Davi. Raabe se torna o quê? Uma pessoa que iria fazer parte da genealogia de Cristo. Aleluia. Então veja o que Deus fez na vida dessas 2 mulheres. Deus, ele transformou a vida da mulher samaritana, tornou ela uma missionária, uma evangelista. Deus pega Raabe, né? Dá uma família a ela e ainda faz ela fazer parte do povo de Deus. Que para mim e para você é impossível uma prostituta se tornar uma serva de Deus. Mas para o Senhor nada é impossível. Então quando essa mulher casa com ele, constrói essa família, certo? Ela passa a
a fazer parte do povo de Deus, do plano de Deus, do plano de salvação. Porque a gente sabe que Jesus foi o plano de salvação de Deus na nossa vida. Então a gente precisa entender, gente, Jesus transformou a minha e a sua vida um dia. Não podemos continuar do mesmo jeito. Não podemos aceitar qualquer coisa. Eu e você, nós somos servos, nós somos importantes. Nós somos o povo de Deus que tem que guerrear aqui nessa terra. Então não imponha limites, não imponha nada, empecilho nenhum para que você possa fazer a vontade de Deus. Não deixe ninguém lhe humilhar. Não deixe ninguém dizer que você é pequeno. Porque Deus te fez grande. Foi o Senhor que guerreou por você. Não foi ninguém. Então não deixe ninguém te humilhar. Porque aquela mulher samaritana era uma mulher humilhada. Raabe também era do jeito que era, uma prostituta, certamente não tinha valor nenhum. Mas quando Jesus chega na nossa vida, Ele valoriza. Ele dá valor ao que está perdido, ao que não tem mais valor. O Senhor, Ele faz isso na nossa vida. Ele fez na minha, Ele fez na sua. Ele vai fazer na vida de alguém através da minha vida e da sua vida. E a gente tem que crer que o Senhor, Ele pode transformar a vida de alguém através da nossa vida, gente. A gente tem que pedir mais ao Senhor, o Espírito Santo de Deus. A gente precisa mais orar. A gente precisa mais buscar, conhecer mais a palavra, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa entender que nós somos um povo eleito. Nós somos uma nação santa, o povo escolhido do Senhor. A gente precisa ter essa certeza. Quando Jesus teve um encontro com você, Ele já disse: olha, você agora faz parte do meu reino. Vá trabalhar para mim, que eu vou cuidar da sua vida e vou cuidar da sua família. Eu vou cuidar da sua casa. A gente pode passar por situações, mas o Senhor, Ele está vendo. A palavra diz que nosso galardão está no céu nos esperando. Ele também diz na sua palavra que nós iremos viver eternamente com Ele. A gente não vai receber nada aqui, gente. O que a gente já recebeu foi a nossa salvação. Isso já conta para nós. A palavra diz que nós já recebemos uma parte da herança. Que herança é essa? A nossa salvação. Jesus vai acrescentar na minha e na sua vida? Vai. Mas a gente precisa estar merecedor. A gente não vai receber nada simplesmente porque a gente se acha merecedor, não. O Senhor, Ele faz conforme o seu querer e a sua vontade. Então nós precisamos entender que nós somos um povo que vai morar no céu. A gente precisa entender que nós somos essa fonte que o Senhor quer que jorre para a vida eterna. Assim como a mulher samaritana, que ao beber da água da fonte, ela não precisou mais ir ali. Nós também não precisamos mais ir a ninguém, porque a gente tem uma fonte que jorra dia e noite, que é a fonte de Jesus. Amém?